Graças e paz, queridos. Queria nessa noite compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. O porquê nós, crentes da nova aliança, nós, a Igreja de Cristo, não precisamos nos preocupar com a vinda do anticristo, com o período tribulacional. E é uma palavra que vai trazer paz, refrigério ao seu coração. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, a partir do verso 2: que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta distribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ao verso 3 diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu só fazer uma análise do verso 3 aqui. Quem é esse homem da iniquidade, filho da perdição? É um sinônimo para dizer que é o anticristo, o filho da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. São tudo sinônimos para descrever o anticristo. Aí ele fala uma palavra interessante aqui no verso 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra, apostasia no grego, ela tem o sentido de retirada. Já a apostasia da fé, de 1 Timóteo capítulo 4, tem o sentido de abandono da fé. Então note que é a mesma palavra usada com sentidos diferentes. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, essa apostasia é chamada de a retirada. E que retirada é essa? A retirada da igreja, do corpo de Cristo sobre a face da terra. Se nós lermos as passagens escatológicas, as passagens que falam do fim dos tempos, sem discernir os povos, igreja, judeus, gentios, sem entender as alianças de Deus ao longo do tempo com a humanidade, a gente vai ter uma leitura distorcida, principalmente do fim dos tempos. Existe uma regra de interpretação bíblica que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a gente não pode pegar contextos do mundo, contextos do jornal, da TV e tentar encaixar na Bíblia. Teoria da conspiração e tentar encaixar na Bíblia. De repente vai fazer até algum sentido, de repente é bem lógico, mas não é uma interpretação sadia. A interpretação sadia da Bíblia é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, a gente viu que o termo aqui apostasia no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, tem o sentido de retirada. A retirada, por isso, nós, a Igreja de Cristo, não precisamos nos preocupar com o anticristo. Eu vou ler de novo e vou trocar o termo pelo sinônimo. Não vos deixeis enganar, de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia virá a retirada, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa retirada é justamente o arrebatamento, o momento que a igreja encontra o Senhor Jesus nos ares, sobe ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Nós, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 e 52, vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E aí, nesse momento, se dará o arrebatamento. E aqui ele fala que a vinda do anticristo, do homem da iniquidade, do filho da perdição, só vai acontecer após a retirada, após o arrebatamento. Aí vamos continuar lendo. Aí fala do anticristo, né? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses conhecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu
devido tempo. Então existe algo que está detendo a manifestação física do anticristo. Aí, qual é a manifestação física dele? Aí o verso 4 vai dizer, ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, ele vai se denominar o Deus do século no qual ele vai se manifestar. Mas o verso 5, o verso 6 vai dizer que existe uma coisa, alguém que está detendo a manifestação do anticristo. E quem é esse que está detendo? Muitos pregadores vão falar que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra e quando ele for retirado da terra, aí o anticristo vai se manifestar. Mas deixe-me fazer pensar, o Espírito Santo, ele é onipresente. Como é que a gente tira alguém que é onipresente? E detalhe, no período tribulacional, a gente vai ver a figura dos 144 mil, das 2 testemunhas, ou seja, aqueles que pregarão o evangelho nesse período. E a gente vai ver também pessoas se convertendo nesse período. Então, como é que a gente tira o agente conversor, o Espírito Santo que converte, como é que a gente vai tirar ele se as pessoas estão se convertendo? Então, aquele que está detendo não é o ministério do Espírito Santo, mas é a igreja, o corpo de Cristo sobre a face da terra, está detendo a manifestação do anticristo. Verso 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Ou seja, quem está detendo a atuação física de um governo do anticristo é a igreja de Cristo sobre a face da terra. Aí o verso 7 vai dizer assim, na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. O ministério da iniquidade é o espírito do anticristo, é a atuação dele na forma de pensamento, induzindo pessoas com mentalidades demoníacas. É o ministério do anticristo. Então o ministério dele já está acontecendo. Por isso que a gente vê tanta tristeza no mundo, guerras, desastres, catástrofes, pandemias, porque o ministério dele já está em atuação. Mas a manifestação física dele ainda não. Porque a gente viu que aquele que detém a manifestação do anticristo é a igreja de Cristo. Nós, novas criaturas nascidas de novo, nós estamos sobre a face da terra. E porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo está na face da terra, nós detemos a manifestação física do homem da iniquidade, do filho da perdição. Aí vai falar assim, que o ministério já está em ação, ministério da iniquidade, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando a igreja for retirada, aí não vai ter mais nada que vá deter a manifestação física do anticristo, que ele vai fazer o acordo com 10 nações e vai enganar os povos. Aí já é um outro vídeo, uma outra explicação. Mas eu quero que você coloque para dentro no seu coração o entendimento que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Pelo contrário, a igreja sobre a face da terra, ela detém a manifestação do anticristo. Ele não será revelado antes que venha a retirada, a apostasia. Amém? Então esses dois termos, aquele que detém e a apostasia, eu espero que tenha ficado claro ao seu coração. Espero que essa palavra venha de trazer um impacto sobre a sua vida, para que você cresça numa consciência de eternidade, para que você cresça na sua consciência de propósito, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E para encerrar esse vídeo aqui, nós, a Igreja de Cristo, nós não esperamos o anticristo, nós esperamos o Cristo, o Messias, que veio e que virá. Amém? Graça e paz, irmãos.